Dia 14 de março de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14 começa falando que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então, uma mulher constrói a sua casa, edifica a sua casa. Na verdade, quando o texto fala aqui de casa, ele não está falando do edifício casa, ele está falando de lar. Uma coisa é a casa, o prédio, a morada, o que é construído com tijolos. Outra coisa é a casa como lar, é a família. Então o versículo 1 está falando que toda mulher sábia edifica o seu lar. Ela honra e respeita o seu marido. Na verdade, a mulher sábia começa primeiro temendo ao Senhor. Toda mulher sábia, ela teme ao Senhor. Temer ao Senhor significa respeitar ao Senhor em primeiro lugar. A mulher sábia começa a ter sabedoria quando ela honra ao Senhor, quando ela coloca os mandamentos de Deus acima de tudo na sua própria vida. Toda pessoa que honra a Deus em primeiro lugar na sua própria vida, ela vai buscar os mandamentos do Senhor e vai buscar andar nos mandamentos de Deus. E toda pessoa que caminha nos mandamentos de Deus consegue ser uma pessoa que respeita ao próximo, que cuida do seu marido, que educa os seus filhos, que é honrada no seu comportamento e nas suas palavras, nas suas atitudes, que não come o pão da preguiça, que é diligente no seu trabalho, que não empresta o seu dinheiro para alguém, mas cuida bem dos seus recursos financeiros e sabe dizer não quando é abordada para emprestar o seu dinheiro, porque o empréstimo de dinheiro, de acordo com Provérbios no capítulo 6, é algo que traz o mal para a pessoa que faz o empréstimo, que faz a fiança dos seus recursos, que assume obrigação por outras pessoas sem que existam garantias firmes. O texto de Provérbios, no capítulo 6, fala que se você aceitou ser fiador de alguém, você deve correr atrás da pessoa e se desobrigar daquela responsabilidade, para que você não venha perecer, sofrer consequências que levam ao seu mal, e junto com a questão da da proibição da fiança, do conselho por não ser fiador de ninguém, nós também falamos de não emprestar o dinheiro a alguém. Porque muitas pessoas pensam que ser bonzinho, ser boazinha, significa dizer sim para todas as pessoas. Mas a pessoa que é sábia, ela sabe dizer não para que ela possa permanecer honrando e obedecendo os mandamentos do Senhor. Então toda mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela edifica a sua família. Tem mulheres que, por exemplo, emprestam o próprio nome para um familiar ou para um parente ou às vezes para uma amiga e acabam trazendo, muitas vezes usando o nome e convencendo o próprio marido, dizendo assim: ah, não tem problema, vamos ser o fiador daquela pessoa porque a pessoa é boa, e acabam comprometendo os recursos da própria família. Mas a mulher que é sábia, ela honra primeiramente a Deus e ela cuida para cumprir os mandamentos de Deus, e ela sabe dizer não com tranquilidade, sabendo que ela tem um compromisso com a construção da sua casa. A mulher sábia sabe dizer não quando aparecem convites para festas, para sua família, para proteger os seus filhos. Muitas vezes surgem pais de outras crianças na escola que convidam os filhos para dormir na casa deles.
Mas a mulher que é sábia, ela vigia e ela mantém os seus filhos na sua casa. Existem muitos relatos de mães que disseram: aquele pai, aquela mãe são muito bons, são muito corretos, então eu vou deixar o meu filho, a minha filha dormir na casa deles para brincar com os filhos deles. Mas preste atenção com isso, mãe, porque nos dias atuais existem relatos de situações de abusos que acontecem com os filhos na casa de outras pessoas, e essas pessoas pareciam que eram pessoas muito tementes a Deus. É necessário educar o seu filho e cuidar dos seus filhos para que eles estejam na sua casa sendo muito atento, sendo muito atenta em relação a essa questão. E quando o verso 1 fala que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos, a tola é aquela que não cuida do seu lar, aquela que se entrega à preguiça, aquela que empresta os recursos da família para os outros, coloca o próprio nome ou o nome do marido em fiança para os outros. A tola é aquela que deixa os mandamentos do Senhor, segue a vida pela sua própria direção. A tola é aquela que não presta atenção em relação a como se porta, em relação a como se veste, em relação às maquiagens que usa, em relação aos ambientes que frequenta. A tola é aquela que não cuida do seu esposo para ajudá-lo naquilo que ele necessita, que muitas vezes não ensina os filhos no caminho do Senhor. A mulher sábia, ela ensina, orienta os filhos a participarem da escola bíblica, a participarem de tudo aquilo que liga, que estabelece relacionamento dos filhos com Deus. Então essa é a mulher que é a tola, aquela que derriba a sua casa com as próprias mãos. E quando esse versículo 1 fala da mulher sábia, é também preciso pensar que todo homem sábio edifica a sua casa. O homem que é sábio é aquele que cuida da sua esposa, aquele que educa os seus filhos, aquele que antes de tudo teme e honra ao Senhor na sua vida, cumpre os seus mandamentos. É aquele que é marido de uma esposa só, aquele que honra a sua esposa, aquele que trata bem a sua esposa e os seus filhos, aquele que dá atenção aos filhos, aquele que não empresta o seu dinheiro, não assume fiança, obrigação por outras pessoas com conhecimento, ciência do compromisso que ele tem com o seu lar, com a sua família. Então, você que é mulher e quer ter mais sabedoria, leia o texto de Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao 31, que lá existe uma relação das virtudes da mulher. Você que é um homem e quer ser mais sábio no cuidado com a sua casa, leia 1 Timóteo, capítulo 3. Lá está escrito a respeito do homem que exerce o bispado, que exerce a função ministerial. Você pode pensar: eu não sou um pastor, eu não sou um bispo, eu não sou um missionário, eu não sou um pregador, mas aquelas qualidades que estão em 1 Timóteo, no capítulo 3, que é um homem que é temente ao Senhor, um homem marido de uma só mulher, um homem que honra sua casa, o seu lar e mantém os filhos no conhecimento e no caminho de Deus. O homem que é hospitaleiro, que sabe tratar bem as pessoas, que tem conhecimento e sabedoria para educar os filhos e mantê-los em obediência a Deus, são atributos de um homem que segue na sabedoria. Então esse é o versículo 1. Não é só a mulher que deve ser sábia. O destaque é: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Mas o homem também precisa ser sábio, porque o homem que é tolo também derruba a sua casa com as suas próprias mãos. Não adianta a mulher ser sábia, mas o marido
ser um marido que não é sábio, porque a missão de educar e cuidar bem dos filhos e edificar o lar é tanto do marido como também da esposa. Versículo 2: O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Então, aquele que é sincero, a palavra sincero vem de sincera. Sincera significa que você vai até Deus revelando as suas fraquezas, mostrando as suas fragilidades. Você não coloca cera, você não coloca maquiagem quando você fala com Deus. Você confessa os seus erros e pecados diante do Senhor. Então, o que anda na sua sinceridade, aquele que fala a verdade, confessa suas fraquezas, teme ao Senhor. Temer ao Senhor significa reverenciá-lo, significa honrá-lo acima de tudo. Temer não é ter medo, é ter reverência, absoluto respeito pelo Senhor. Então, quem anda na sua sinceridade, quem é transparente, ele honra, ele respeita ao Senhor. Mas o que se desvia de seus caminhos despreza, aquele que se desvia daquilo que sabe que deve fazer e que agrada a Deus, despreza-o. 3. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Então, o tolo, ele tem uma vara na sua boca, uma vara para ferir o outro. O tolo, ele é soberbo, ele é arrogante. Ele fala como se ele fosse melhor, como se ele fosse superior aos outros. Sempre que você fala com arrogância, com soberba, humilhando outras pessoas, diminuindo outras pessoas, se colocando como uma pessoa melhor ou superior, você está usando palavras que ferem, que machucam, que diminuem o próximo. Então, na boca do tolo está a vara, né, da soberba. Uma pessoa que fala com orgulho, diminui o próximo, está ferindo o próximo. Agora, os lábios do sábio preservá-lo-ão. O sábio fala palavras com respeito, com consideração. Quando ele precisa repreender ou corrigir alguém, ele fala com respeito, ele fala com a intenção de ajudar o próximo. Então, o sábio, como ele fala sempre com humildade, com respeito ao próximo, ele vai ser respeitado e honrado e ouvido. Então, o lábio do sábio o preservará. Versículo 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. O versículo 4 está dizendo que tudo na vida tem ônus e bônus. Se você tem se você tem bois, se você não tem bois, o celeiro fica limpo. Você não tem todo o trabalho de limpar o celeiro. Mas também você tem menos colheita. Agora, pela força do boi, se você tem bois, você tem o trabalho de limpar o celeiro, só que pela força dos bois, você consegue usá-lo para arar a terra, para ter mais abundância nas colheitas. Então, o versículo 4 está dizendo: se você investe naquilo que, em alguma coisa, em ferramentas, em treinamentos, em cursos, você vai ter trabalho, você vai ter que estudar, você vai gastar horas da sua vida, você vai ter que se esforçar mais, mas todo esse trabalho, todo esse esforço vai trazer um benefício para você. Você vai ter abundância, você vai ter mais oportunidades, mais chances, como uma pessoa que cursa uma faculdade, que faz um curso técnico, que aprende uma profissão, que desenvolve uma habilidade, que aprende a tocar um instrumento, que aprende um novo idioma. Tudo isso dá trabalho, mas quando você tem essas habilidades, você tem mais oportunidades. Você pode ter um celeiro, quando você tem bois, você tem o trabalho de limpar, o trabalho de cuidar, o trabalho de dar medicamentos, o trabalho de tratar dos animais, mas depois você pode usar a força do boi
para aumentar a sua colheita. Então, na vida, tudo tem ônus e bônus. Você tem deveres e você vai ter benefícios, você vai ter os ônus daquilo que você fizer, daquilo que você se esforçar. 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Se você conhece uma pessoa que sempre fala a verdade, ela é uma pessoa confiável. A testemunha verdadeira não mentirá. A pessoa que fala a verdade, ela não mente. Agora, a testemunha falsa se desboca em mentiras. Se você conhece uma pessoa que mentiu uma vez, mentiu duas vezes, cuide dessa pessoa, porque quem mente uma ou duas vezes, amanhã vai dizer uma mentira. Ela não é uma pessoa confiável. Você deve manter distância de pessoas que são falsas, porque a testemunha falsa ela se desboca em mentiras. Ela fala mentira sempre. Versículo 6. O escarnecedor busca a sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. O escarnecedor é aquele que não liga para Deus. Ele fala: para que eu vou seguir a Bíblia? Para que eu vou ficar me esforçando em participar de escola bíblica, passar a minha vida para a igreja, se eu tenho uma vida inteira pela frente, onde eu posso fazer tudo o que eu quero e me divertir? O escarnecedor, ele só se preocupa com o seu prazer. Ele só se preocupa em satisfazer a sua própria vontade. Ele não pensa que existe um Deus que criou os céus e a terra e que existem mandamentos, como o livro de Provérbios, que revelam a sabedoria de Deus para uma vida com felicidade. Ele pensa, felicidade é eu fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu que mando na minha vida e sei bem o que eu faço. Esse é o escarnecedor. Ele busca a sabedoria e ele não acha, porque o dono da sabedoria é Deus. É Ele que criou os céus e a terra e que sabe o que é melhor para nós, porque como Ele é o Criador, Ele sabe qual o caminho que nos vai trazer a felicidade. Mas o escarnecedor ele busca e não acha. Mas para o prudente, o conhecimento é fácil. O prudente é aquele que busca a sabedoria. Nós já lemos Provérbios capítulo 9, e lá em Provérbios 9 nós dissemos que a sabedoria tem 7 colunas. A instrução, a pessoa que busca sabedoria, ela busca informação a respeito de Deus e a respeito de tudo que ela vai fazer. Depois da instrução, ela adquire conhecimentos. Quando nós estamos adquirindo conhecimentos, surgem dúvidas. E quando o sábio tem dúvidas, ele busca conselhos, que é a terceira coluna da sabedoria. Então, a primeira coluna é instrução, a segunda coluna é obter conhecimentos, a terceira coluna da sabedoria são os conselhos. Ouvir pessoas experientes e com resultados excelentes para poder sanar as dúvidas e poder avançar para a quarta coluna, que é a inteligência. A inteligência é o esforço, o uso da razão, pensar a respeito da instrução, do conhecimento e dos conselhos adquiridos e pensar, estudar, avaliar, usando a própria razão, querendo aplicar na própria vida. Isso é inteligência. Com a inteligência, a pessoa vai para o nível do entendimento, que é a quinta coluna da sabedoria. Com todo esse esforço de buscar instrução, obter os conhecimentos, ouvir os conselhos e usar a razão, a pessoa passa a ter entendimento daquele assunto. E quando você tem entendimento daquele assunto, quando aparece uma questão para ser resolvida sobre aquele tema, você tem discernimento. O discernimento é a clareza a respeito da decisão que deve ser tomada. E quando você tem clareza, discernimento da decisão que deve ser tomada, você adquire a sétima coluna da sabedoria, que é a prudência. A prudência é a capacidade de saber qual a melhor decisão para cada situação. Você, por exemplo, não come uma feijoada de noite, perto da meia-noite, mas você come uma feijoada na hora do almoço, no sábado, do almoço, no domingo, porque é o momento certo
de você comer aquela feijoada. Você, quando está diante de um sinal amarelo, você pode parar se você está mais longe do sinal, ou você pode prosseguir se você está próximo do sinal enquanto você está guiando o seu veículo. Então, a prudência é a capacidade de tomar a decisão melhor quando você tem mais de uma opção. Você pode comer ou não comer a feijoada, mas você vai comer ou não comer de acordo com o momento que é oferecido aquele prato. Você pode passar ou não um sinal amarelo, mas você vai passar ou não vai passar de acordo com a distância que você está daquele sinal. Então, a prudência é essa capacidade. Você só tem prudência se você tem conhecimento. Então, o 6, o escarnecedor, ele busca sabedoria e não acha. Mas para o prudente, o conhecimento é fácil. O escarnecedor é aquele que fala: eu vou comer de tudo agora que não tem problema nenhum. Ele dorme e ele passa mal. Ele corre o risco de passar um sinal amarelo, porque mesmo estando distante do sinal, ele avança o sinal correndo risco, porque ele fala: eu vou fazer o que eu quero. Vou furar esse sinal, vou comer o que eu quero, vou beber e vou gastar a minha vida com tolices. Por exemplo, assistindo séries na madrugada, gastando tempo que poderia ser o tempo do sono, o tempo do cuidado com sua casa, com sua família. Verso 7. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Em outras palavras, se você for conversar com um homem insensato, quem é insensato? O que não é sensato. Quem é o sensato? O sensato é o que usa o juízo, o que usa o bom senso. E o bom senso vem do relacionamento com Deus. É do relacionamento com Deus que nós ganhamos sabedoria, sensatez, prudência. Agora, o homem insensato, você não vai encontrar nele lábios do conhecimento. Os conselhos dele são conselhos tolos. 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia significa tolice. Então, a tolice dos tolos é enganar. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. O prudente, como nós já falamos, ele busca instrução, conhecimento, conselho, usa o seu raciocínio, a sua inteligência para adquirir entendimento, e com o entendimento ele recebe discernimento, e com o discernimento, que é clareza, ele tem a prudência. Então, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. O prudente, ele busca autoconhecimento. Ele entende a si mesmo. É uma pessoa que procura se conhecer, saber quais são os seus limites. Uma pessoa que é prudente, ela sabe quando e quais as circunstâncias que deixam ela nervosa. Então, uma pessoa prudente, ela percebe: se acontece isso aqui comigo, se eu estou lidando com essa pessoa aqui, com essa pessoa eu posso falar mais, com essa aqui eu tenho que falar menos. Essa pessoa aqui é uma testemunha falsa, é uma pessoa que vive mentindo, então eu não posso falar da minha vida para essa pessoa, porque a testemunha falsa se desboca em mentiras. O prudente, ele entende o seu caminho. Ele entende quando ele está ficando nervoso, quando ele está com o coração com mágoa. O prudente, ele percebe, tem autoconhecimento. Ele percebe como funciona o seu organismo. Então, o prudente, ele busca saber a respeito de si mesmo, a respeito do seu relacionamento com Deus, a respeito dos seus limites, porque essa questão de você ter autoconhecimento é uma coisa que facilita a sua vida. Tem pessoas que não prestam atenção, que quando elas estão perto de certas pessoas, elas ficam mais nervosas, mais ansiosas. Você tem que escolher as suas companhias, as suas amizades. Tem pessoas que estouram com alguém porque dizem:
toda vez que eu falo com essa pessoa eu fico nervoso. É porque aquela pessoa traz assuntos que fazem que você fique nervoso, que você fique nervosa. Então a prudência nesse caso é ficar longe dessa pessoa que gera o mal-estar em você. Então a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Ele entende que existem pessoas que você não pode andar mais, que você tem que deixar de lado, que existem coisas e, e lugares e situações que você tem que deixar de lado. O prudente, ele avalia o que ele faz, o que ele come, com quem ele sai, como ele organiza o seu tempo, como ele se relaciona com as pessoas. Ele procura entender o seu caminho. Agora, a estultícia, a tolice dos tolos é só enganar. Enganar aqui não é enganar os outros. O tolo, ele engana ele próprio. Ele fala assim, se eu fizer isso, não vai acontecer nada. Então, ele fala assim, eu vou deixar para estudar esse conteúdo depois. Depois eu consigo recuperar o tempo perdido. Eu vou ficar essa madrugada acordado assistindo aqui essa série que depois eu acordo no horário do trabalho, no horário da escola, eu vou conseguir. A estultícia dos tolos é enganar. Ele pensa assim, que ele pode fazer uma coisa que demanda tempo, que exige dedicação, num tempo menor. A pessoa está se auto-enganando. Ela está dizendo, depois eu recupero. Se você não faz as coisas no tempo certo, você não recupera depois. As pessoas que obtêm resultados positivos e sucesso são pessoas que fazem as coisas que precisam ser feitas todos os dias, de maneira constante. Então não se engane, porque a tolice dos tolos é enganar e enganar os outros também. Uma pessoa que é tola, ela engana os outros e pensa, eu vou enganar uma pessoa aqui, vou tomar o dinheiro emprestado aqui, vou dizer para a pessoa que amanhã eu vou, e no dia seguinte ela não vai. Mas o pior engano é o auto-engano. É a pessoa enganar a si mesma. Dizer que depois eu faço. E ela sabe que depois ela não vai conseguir fazer. Seja honesto com você mesmo, com você mesma, antes de tudo. E também com as outras pessoas. 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então aqui os loucos, eles zombam do pecado, significa não dá nada. Se eu beber, ou se eu comer demais, ou se eu não buscar, não ler a Bíblia, não participar da escola bíblica, não dá nada. É de você relaxar na sua vida de oração, na sua vida de leitura diária da Bíblia, que você acaba tropeçando. O pecado significa errar o alvo. Então os loucos zombam do pecado. Os loucos brincam com o pecado, mas entre os retos há boa vontade. Boa vontade significa disposição de fazer a coisa certa sempre. O que leva você a estar perto de Deus e a receber o sucesso é você ter boa vontade, vontade de fazer as coisas certas durante todo o tempo, todos os dias. Versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não se entremeterá na sua alegria. O versículo 10 está dizendo, se você passar por uma situação de amargura, é só você que vai sofrer. Se você ficar alegre, é só você que desfruta da alegria. Em outras palavras, se você for sábio, você vai receber alegrias e essas alegrias são somente suas. E se você for tolo, os seus sofrimentos e tristezas vão ser somente seus também. Então você decide se você vai ter uma vida de tristezas, de amarguras ou uma vida de alegrias. Decida-se pela vida de alegria. É melhor que você siga o Senhor e seja sábio do que escolher o mau caminho.
11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. O ímpio é aquele que pratica o mal, aquele que segue o caminho errado. Então, quem segue o caminho errado, a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. E esse versículo 11 tem um detalhe aqui. Veja que a primeira parte fala que a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Veja que casa é uma construção forte, enquanto que tenda é uma coisa simples. Ele está dizendo, não adianta você ter uma mansão, uma casa que você construiu com tijolos, mas se dentro da família, dentro da casa, não ocorre sabedoria. Então esse versículo 11 ele fala que o que traz paz, harmonia, união familiar, um relacionamento de respeito entre as pessoas, honrar a Deus. A pessoa pode estar num barraco, ela pode viver numa casa que é simples, mas se as pessoas de dentro daquela casa, daquela família, respeitam a Deus e honram a Deus e buscam a Ele acima de tudo em primeiro lugar, Deus traz a provisão, Ele traz o alimento, o pão nosso de cada dia, o vestuário, o acesso à educação, o desenvolvimento, o crescimento de uma casa simples. Deus pode levar a pessoa para uma casa melhor, de um barraco. Muitas famílias saíram de casas muito simples e cresceram financeiramente, economicamente, temendo a Deus, honrando a Deus, estudando, se dedicando ao estudo, à busca do conhecimento, à disciplina em relação ao cuidado da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Deus. Então, a casa dos ímpios, a pessoa pode ter muita riqueza, mas se a pessoa bebe, desonra o marido, desonra a esposa, não cuida dos seus filhos, não faz o que tem que ser feito na sua casa, aquela família se desfaz. Mas a tenda dos retos florescerá. Você pode começar de baixo, mas se você anda no caminho do Senhor, no caminho certo, você vai prosperar. Versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então existem caminhos que você pensa que vão ser bons, mas são caminhos que levam para a morte. Esse versículo 12 significa que você deve colocar os seus planos primeiramente no caminho de Deus. Às vezes você pensa, se eu cursar medicina, eu vou ser um médico, e isso vai ser muito bom para mim. Mas às vezes a pessoa não sabe que, por exemplo, tem medo de ver sangue. Então a pessoa entra num curso e ela não presta atenção nos seus próprios limites. Antes de você desenvolver um projeto, você precisa avaliar se você tem habilidades para aquele negócio. Então tem coisas que você pensa que se o meu vizinho fez e deu certo, então eu também vou fazer a mesma coisa e vai dar certo. As pessoas têm habilidades diferentes, têm capacidades diferentes. Aquilo que pode ser muito bom para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua irmã, para o seu vizinho, pode não ser o melhor caminho para você. Então existe caminho que deu certo para alguém que parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte para você. E então há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A morte aqui é você perder o sentido da vida. Uma pessoa que não encontra o sentido da vida naquilo que está fazendo é uma pessoa que está viva, mas está morta internamente, está morta emocionalmente. E também, esse versículo 12, no aspecto sentimental, há caminho que ao homem parece direito. Existe aquela pessoa que você pensa, é uma pessoa boa para mim, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mas se você se envolver com aquela pessoa, você vai para a morte. Quantas pessoas se envolvem em relacionamentos tóxicos? Se você está solteiro, você está solteira, você conhece uma pessoa que não teme a Deus,
uma pessoa que tem valores diferentes. Conhecer uma pessoa, por exemplo, em uma festa, em casas noturnas, em uma balada, aquela pessoa ela não teme ao Senhor. E se ela está naquele lugar, é porque ela está procurando preencher a alma dela, ela está vazia. E tem pessoas que vão procurar uma pessoa para passarem uma noite para suprir uma carência emocional e acabam se prendendo nesses relacionamentos tóxicos. Não procure no lugar errado. Se você está procurando alguém, você que é solteiro, você que é solteira, procure ao Senhor. Procure a Deus em primeiro lugar, para que você seja uma pessoa cheia de Deus e busque os mandamentos do Senhor, que são mandamentos que trazem vida para você. E aí sim, procure uma pessoa que tem comprometimento com Deus também. Versículo 13. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O versículo 13 está dizendo que mesmo quando você está muito feliz com uma área da sua vida, existem tribulações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então até no riso terá dor o coração. Mesmo quando você está com tudo indo bem, sempre aparece uma coisa ou outra. Tem pessoas que reclamam, falam por que a vida é assim? Tem sempre um desafio para você vencer. Porque Jesus não prometeu que no mundo nós vamos ter um mundo que é um mar de rosas. Você pode estar muito bem num certo momento, mas vira e mexe vai aparecer um desafio para você. E o fim da alegria é tristeza. Então, o fim da alegria é tristeza. Aqui, essa segunda parte significa que se você exagera demais em alguma coisa que é boa, você pode trazer tristeza. Então, comer traz alegria, mas se você come em excesso, você pode se decepcionar. Então, ter amigos também é uma coisa que traz alegria, mas se você fica muito tempo só conversando com seus amigos, você pode passar pela tristeza de não cumprir os seus compromissos. Então, o fim da alegria é tristeza. Se você exagera em alguma coisa que é boa, você pode cair em uma situação de tristeza. Versículo 14. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O versículo 14 está dizendo: o infiel, ele vai se fartar dos seus caminhos. Ele vai fazer muitas coisas erradas e ele vai se fartar dos seus caminhos. Ele vai receber todas as consequências daquilo que ele fez de mal. E o homem bom se fartará de si mesmo. O homem bom é aquele que teme ao Senhor, busca a Deus em primeiro lugar, então ele não tem muita necessidade de autoafirmação, de depender da validação dos outros. Ele teme ao Senhor, ele respeita a Deus, ele tem a felicidade nos caminhos certos que ele está trilhando e ele pode ficar em paz consigo mesmo. Tem aquelas pessoas que ficam sempre vazias, sempre procurando validação de alguém. Então, o homem que teme ao Senhor, ele se farta de si mesmo. Versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, o simples, a pessoa que não busca sabedoria, ela acredita em tudo que falam para ela. Agora, o prudente, ele presta atenção nos seus passos, porque o prudente, ele busca o conhecimento de Deus. Como ele já tem o conhecimento de Deus, ele tem a sabedoria, ele fica prestando atenção nos seus passos. Ele não precisa ficar acreditando no que os outros vão lhe dizer. Então, o versículo 15 está dizendo: busque a sabedoria porque você tem um parâmetro certo para que você possa se apoiar. 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, o sábio, ele respeita a Deus. Teme aqui respeita a Deus. Então, o sábio respeita a Deus e os seus mandamentos e ele se desvia do mal, porque ele vê o mal. Agora, o tolo,
Encoleriza-se. Encoleriza-se contra quem? Encoleriza-se contra Deus. O tolo pensa, por que que eu tenho que ficar lendo a Bíblia? Por que que eu tenho que ficar me cuidando? Por que que eu não posso fazer o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero? O tolo, ele se encoleriza. Ele fica impaciente com essa questão de buscar educação e conhecimento de Deus. E ele dá-se por seguro. Ele diz, eu sei o que eu faço. Você não precisa me dar conselhos. Esse é o tolo. Agora, o sábio, ele escuta os conselhos, ele presta atenção e ele se desvia do mal. 17. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. O que presto se ira é o que rapidamente se ira. Quem fica irado rapidamente fará doidices. E o homem de más imaginações, quem pensa o mal, será aborrecido. Quem pensa o mal vai praticar o mal. Cuide bem dos seus pensamentos. Os nossos pensamentos são a fonte, a origem das nossas palavras, e as nossas palavras se transformam em atitudes, em ações. Então, prestar atenção em relação aos pensamentos é importante. O pensamento vem antes do que você fala. O pensamento vem antes do que você faz. Cuide bem dos seus pensamentos. 18. Os simples herdarão a estultícia. Estultícia é tolice, então os simples, aqueles que não buscam o conhecimento, recebem como herança a tolice. Mas os prudentes se coroarão de conhecimento. O prudente, como nós já falamos, é aquele que busca instrução, que busca conhecimentos, depois ele escuta os conselhos, depois ele usa a inteligência para ter entendimento, para ter discernimento, que é clareza, e chegar até a prudência. Os prudentes se coroarão de conhecimento. 19. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O 19 está dizendo que aquele que pratica o mal vai ser derrubado, e ele vai se inclinar diante do justo. Ele vai precisar pedir o socorro do justo, dos bons. E os ímpios diante das portas do justo. Os ímpios, os que fazem o mal, eles vão precisar daquele que anda na justiça de Deus. Eles vão precisar de ajuda. É aquele ímpio que escolhe o caminho mau, depois ele corre para a pessoa que teme ao Senhor e fala, me ajuda em oração, me ajuda porque eu tomei a decisão errada. E agora, o que eu faço? Versículo 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O versículo 20 está dizendo que o pobre aqui é pobre espiritual, não busca Deus, não tem relacionamento com Deus, então ele toma decisões erradas, então ele é aborrecido do companheiro. Ninguém quer andar perto da pessoa que toma decisões erradas. Agora, os amigos dos ricos são muitos. Ricos são aqueles que têm riquezas, riqueza espiritual, têm relacionamento com Deus. As pessoas que têm relacionamento com Deus têm muitos amigos, porque a pessoa cuida da sua espiritualidade, cuidando do seu relacionamento com Deus, ela tem as suas emoções e os seus pensamentos tratados, ela tem uma alma tranquila. E também a pessoa que teme a Deus é uma pessoa que sabe que precisa cuidar da sua saúde, que precisa cuidar do seu sono, que precisa cuidar da sua atividade física, que precisa cuidar dos seus estudos, que precisa investir em conhecimento, em sabedoria, que precisa buscar a bondade, que precisa edificar o seu lar, a sua casa, manter os seus filhos em sujeição no conhecimento de Deus. Então essa pessoa tem riquezas, ela prospera, ela tem pessoas como seus amigos, porque ela tem valores e tem o que dizer para outras pessoas. Versículo 21. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Então, o que desrespeita as pessoas peca. Quem desrespeita as pessoas, despreza o seu companheiro, peca, toma a decisão errada. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aquele que ajuda os necessitados é bem-aventurado, é feliz. Versículo 22.
Quando o 21, voltando aqui no 21, fala que o que se compadece dos humildes é bem-aventurado, porque quando você pratica uma boa ação e você ajuda alguém que está precisando de você, você é bem-aventurado porque existe um benefício. Quando nós realizamos uma boa ação, o nosso corpo tem alegria. Existem benefícios de fazermos o bem ao próximo. Então, o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Ele recebe os benefícios da prática da boa ação. E quando você pratica uma boa ação, ensinando os filhos também a praticarem boas ações, você também recebe honra dos seus filhos. Eles vão aprendendo a receber também esses benefícios de ajudar o próximo. Versículo 22. Porventura não erram os que praticam mal? Aqui uma pergunta. Por acaso não erram os que praticam mal? Por acaso, se uma pessoa faz a coisa errada, se uma pessoa pratica o mal, ela não está no caminho errado? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Então o versículo 22 está dizendo, você que está fazendo a coisa errada, você não percebe que você está fazendo a coisa errada? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Ele está dizendo, mas se você se arrepender e praticar o bem, você vai ter o bem e você vai ter a fidelidade de Deus para tudo o que você fizer. 23. Em todo o trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. O versículo 23 está dizendo que o que dá resultado é o trabalho. Quem fica só com a ideia, só fala, não chega a lugar nenhum. Então o versículo 23 está dizendo, é a hora de você tirar a sua ideia do papel e colocar em ação. Se for para você escrever ideia no papel, o papel recebe um monte de ideias. Mas a ideia precisa ser posta em prática para ter resultado. Sem trabalho você não vai ter resultado. Qual o seu projeto que você já pensou, já criou ideias e você não faz o que tem que ser feito? É melhor uma ideia e um negócio que não deu certo do que uma imaginação. Porque na imaginação tudo é perfeito, mas na hora que você põe em prática é que você vai ver o que precisa ser feito para que dê certo. Ou é melhor você matar logo a ideia. Já coloca em prática, já vê que não deu certo e já parte para outra. Mas só falar não leva ninguém a lugar nenhum. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. Então a coroa dos sábios é a sabedoria, é o conhecimento. Então a sabedoria, o conhecimento, é a riqueza dos sábios. Agora, a estultícia. Estultícia significa tolice. A tolice dos tolos é só tolice. Então, com a sabedoria, você consegue riqueza. Agora, os conselhos, os ensinamentos do tolo não levam a lugar nenhum. 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. É mais um versículo que fala que quem fala a verdade livra os outros, mas quem desboca em mentiras só é mentiroso e enganador. 26. No temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. No temor do Senhor, na honra, no respeito absoluto ao Senhor, existe firme confiança. E esse temor ao Senhor será um refúgio para seus filhos. Aquele que teme ao Senhor tem um grande refúgio. O respeito ao Senhor traz o refúgio. 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, o temor do Senhor também traz fonte de vida e livra da morte. 28. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo há perturbação do príncipe. Quando uma pessoa tem apoio, aqui ele está falando do rei, mas você é o rei da sua vida, você é a rainha da sua vida. Você toma as decisões mais importantes a respeito de você mesmo, a respeito de você mesma. Então, o versículo 28, quando ele fala, na multidão do povo está a magnificência do rei, significa quando você tem muitas pessoas para te apoiar, quando você tem muitos conselheiros, quando você tem muitas pessoas de quem você pode tomar conselhos.
está a magnificência do rei. Magnificência fala de magnífico, fala de honra, está a sua honra. Quanto mais pessoas sábias você se cerca, mais apoio você recebe, nisso está a sua magnificência. Nisso você vai conseguir honra, você consegue crescimento, prosperidade, desenvolvimento, respeito, consideração. Agora, na falta de povo, a perturbação está a perturbação do príncipe. Então, quando você não tem apoio de ninguém, você fica em perturbação. Você passa por uma dificuldade, você não tem apoio de ninguém, você fica em perturbação. Você pensa, para quem eu vou pedir socorro? Você está numa situação difícil, tem que tomar uma decisão importante e você não tem povo à sua volta que tem sabedoria, conhecimento para ajudar você. E agora, o que eu faço? Então, é na multidão que está a magnificência do rei, que está o auxílio para que você possa tomar boas decisões. Agora, quando falta o povo, existe a perturbação do príncipe. 29. O longânimo é grande. E aqui, príncipe, você pode pensar assim, príncipes é o filho do rei. Então, vamos dizer assim, que o príncipe são os filhos de Deus. Você está num processo de crescimento, você está num relacionamento com Deus. Procure andar com pessoas sábias, porque ter muitos amigos, se abrir para ouvir e ter relacionamentos com pessoas sábias vai fazer com que você ouça os conselhos das pessoas sábias e que você tenha muitas pessoas para que você possa tomar boas decisões. 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Longânimo é uma palavra que é formada por longo ânimo. Quem tem longo ânimo tem paciência. Então 29 falou, paciente é grande em entendimento. O paciente não toma a decisão precipitada, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Quem se precipita, quem toma a decisão rápida, acaba errando. 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então o versículo 30 está dizendo que você deve cuidar do seu coração. Não tem inveja de ninguém. A inveja sempre vem de um sentimento de comparação. Você olha para uma outra pessoa que tenha alguma coisa e você passa a desejar no seu coração e o invejoso pensa, por que ele tem e eu não tenho? Veja todo esforço e dedicação que a pessoa faz e realiza para ter o que ela tem. E se esforce para que você também possa ter aquilo que você viu que a outra pessoa está tendo de sucesso. Você precisa fazer a sua parte antes de perder o seu tempo se comparando com alguém. Ficar sentado vendo rede social e a vida dos outros não vai mudar a sua vida, mas arregaçar as mangas e se dedicar à sabedoria, ao conhecimento, ao trabalho, ao cuidado com o seu lar, ao cuidado com a sua família, vai fazer a diferença. Muitas vezes a pessoa olha para a família do lado e fala, que família feliz. Mas o que você faz para que a sua família seja feliz? Cuide da sua vida, cuide da sabedoria, dos relacionamentos com Deus e coloque em ação aquilo que vai trazer o que você espera para você. E se alguma coisa te incomodou, pense, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. O 31 está dizendo, quem oprime o pobre está insultando a Deus. Deus criou todas as pessoas. E esse versículo 31 não é só quem oprime o pobre. Quem desonra qualquer pessoa está desonrando a Deus. Deus criou todas as pessoas. Mas o que se compadece do necessitado, honra. O que se compadece do necessitado, honra a quem o criou, honra a Deus. 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. O 32 está dizendo que o ímpio pratica o mal, pela sua malícia ele será lançado fora do reino de Deus.
será lançado da presença de Deus, mas o justo até na sua morte tem esperança. O justo, lembre-se de roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. O justo, o que anda colado com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, que obedece à palavra de Deus, até na sua morte tem esperança. Até quando ele morre, ele tem a esperança de morar no céu, de estar para sempre com Deus. Agora, aquele que pratica o mal, ele será lançado fora. 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. No coração do prudente repousa a sabedoria. O coração do prudente, ele vive em paz. O prudente recebe a paz de Deus e ele vive em paz. Mas o que há no interior dos tolos se conhece. O tolo vive com ansiedade, com tristeza, com angústia, e ele tem sempre que ficar falando da vida dele. Ah, porque a vida é ruim, porque hoje eu estou nervoso, hoje eu estou com tal problema. O que há no interior dos tolos se conhece. O tolo ele fica ansioso, inquieto, preocupado, mas o prudente ele anda em paz. 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Então o pecado, e pecado significa errar o alvo. Então o pecado, quando a pessoa erra o alvo, o pecado, errar o alvo é o opróbrio, é a vergonha dos povos. Então a justiça exalta as nações. Uma nação onde todas as pessoas andam na justiça, aquela nação cresce, ela se desenvolve. Mas um povo onde o tempo todo se erra o alvo da nação, vai trazer a vergonha para aquele povo. Um povo onde todo mundo só pensa em levar vantagem, onde todo mundo pensa assim, o problema é dos outros, não é meu. Um povo onde todos não têm comprometimento com relação ao que fazem da sua própria vida, ao respeito com o próximo, ao cumprimento da ética, dos valores morais, leva à vergonha daquele povo. O que eu faço, o que você faz na sua vida privada, no tratamento com o seu próximo, se você é ou não honesto, se você cumpre ou não os seus compromissos com o pagamento dos impostos, com a educação e o cuidado das pessoas da sua comunidade, tudo isso engrandece o povo ou traz a vergonha do povo. Aquela ideia de ema, 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 cada um com seus problemas, é um lema de quem não se atentou de que o que você faz impacta no seu país, impacta na sua vizinhança, no seu bairro e no seu país. 35. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Então, uma pessoa que lidera um dono de negócio e o próprio Deus, como rei dos reis, tem o seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Aquele que faz o mal vai receber o castigo do Senhor, vai receber o mal pelo mal que faz. E para você que ainda não está no caminho da sabedoria, saiba que a sabedoria começa com o temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa ter o respeito absoluto pelo Senhor. E o respeito absoluto pelo Senhor significa colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. E se você ainda não tem esse temor ao Senhor, esse relacionamento com Deus, a Bíblia fala que para que você tenha relacionamento com Deus, você precisa aceitar a Jesus, porque todos nós temos pecados. Nós mentimos, pensamos coisas erradas, falamos às vezes palavras indevidas, às vezes ficamos com ira, às vezes somos precipitados, erramos às vezes muitas vezes em muitas coisas com o nosso próximo. Mas por essa razão, Deus enviou Jesus para que morresse por todos nós, pela humanidade.
E ele foi puro e reto e entregou o seu sangue para a nossa salvação. Salvação do quê? Salvação dos nossos pecados. A Bíblia fala que com pecados nós não podemos chegar até Deus. Por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus e a Jesus como Salvador, receba o perdão dos pecados e se torne filho de Deus. Então aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Nessa oração você aceita que, você reconhece que tem pecados e você aceita o perdão de Jesus. Aceitando o perdão de Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus morando em você. E tendo Deus morando em você, o seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro que registra o seu nascimento entre os filhos de Deus. E sendo filho de Deus, quando você partir desse mundo, você herda o reino dos céus. Porque sendo filho de Deus, todo filho entra livremente na casa do seu pai. Sendo filho de Deus, você entra livremente lá na casa de Deus. No dia do julgamento final, sendo o seu nome escrito no livro da vida, você entrará nos céus. Então faça essa oração comigo. Essa oração de confissão, porque você confessa a Jesus como seu Salvador e você confessa e reconhece que Ele morreu e nos perdoa dos pecados. Diga essa oração: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você tem algum santo, imagem ou algum amuleto na sua casa, embale num pacote, coloque fora da sua casa, porque agora que você fez essa oração, você viu na frase 2 que você pediu para ter o Espírito Santo para te guiar até o céu. O Espírito Santo já entrou em você. E o Espírito Santo fala comigo, fala com você, colocando um aperto no coração quando você estiver no caminho errado e abrindo o coração quando você estiver no caminho certo. Ore a Deus nas suas dúvidas. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra o caminho certo. Ele vai mostrar a você. Fale com essa pessoa. Siga por aqui. E ele vai trazer direcionamento a você. Peça ao Espírito Santo, me dá a orientação, a clareza em relação ao caminho que eu devo seguir. Se você é solteiro e está procurando alguém para o seu casamento, escolha uma pessoa que teme ao Senhor, que honra a Deus, que obedece os mandamentos, não só que fala de Deus. Falar a respeito de Deus não traz sabedoria. O que traz sabedoria é temer ao Senhor. E temer ao Senhor significa colocá-lo em primeiro lugar e obedecer aos seus mandamentos. É nas palavras e nas atitudes que você percebe se uma pessoa teme ao Senhor. Se você só fala de Deus e pensa assim: eu sei e eu amo a Deus, mas você não cumpre a palavra, então você não respeita a Deus. Quem teme a Deus coloca em prática os seus ensinamentos. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios 14 e pedimos que o Senhor derrame sabedoria sobre essa mulher que quer edificar a sua casa e também sobre esse homem que também quer edificar a sua casa. Pedimos que o Senhor venha nos dar também a sabedoria de colocar em prática a sua palavra todos os dias e que possamos tomar as atitudes diárias para alcançar o que estamos buscando, ao invés de carregar inveja no coração. Se existe alguém que está com alguma inveja no coração, limpa e derrama sabedoria para que essa pessoa consiga avançar nos seus projetos e obter o resultado que ela espera. Assim nós agradecemos pela leitura de Provérbios e que o Senhor derrame todos os dias o pão nosso de cada dia, que é o conhecimento e o entendimento das coisas do teu reino e o conhecimento do Senhor para andarmos nos seus caminhos. Livra
esse jovem, esse solteiro, essa solteira do mau caminho. Se está envolvido com a pessoa errada, eu peço que o Senhor mostre, porque no versículo 12 que nós lemos hoje, está escrito que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Então eu peço que o Senhor venha livrar esse solteiro, essa solteira desse relacionamento errado. Mostra para que possam encontrar o caminho certo, o caminho de deixar esse relacionamento e procurarem alguém que teme ao Senhor, que honra ao Senhor e que cumpre seus mandamentos, para que possam construir um lar com a tua bênção e com a tua paz. Assim oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Honra e glória somente ao Senhor. Glória e glória e glória somente a Deus. Amém e amém.